E agora eu retomei aqui a cadeira de diretoria da Perencim para o podcast Vô Coruja para conversar com alguns autores da saúde e também da editora. Para você que está querendo entender por que essa temporada tem tanta miscigenação, nós reunimos autores da USI, autores do Terapias que Cura e atores da editora Perencim que têm o mesmo propósito, que é promover a saúde física, emocional em todos os âmbitos. E para isso, estamos aqui com a Rita para conversar um pouquinho sobre a saúde mental também e todas as experiências que ela traz dentro do No Olho do Furacão. Então, conta pra gente um pouquinho quem é você, conta do seu Com livro. certeza. É um prazer estar aqui com você, Rafaela. Obrigada pelo convite. E é sempre muito bom estar com você. A gente já se encontrou algumas vezes. Você esteve lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais, há anos atrás, quando eu lancei meu livro, no primeiro Reprogramação Mental, né? E olha, a gente já está na quinta edição agora do Reprogramação Mental. Esse ano, Reprogramação Mental 5.0, além do véu esse ano. Olha, que interessante, porque lembra que eu te mencionei que nessa vez que eu fui pra lá, eu acabei conhecendo dois autores que estavam fazendo o lançamento na noite junto com você. Sim, Um desses autores, ele vai gravar o podcast aqui com a gente também, olha. é o Ronei e o título do livro dele é Costurei o Véu. Oh, que interessante. Então É, tudo está conectado. com certeza, tudo está conectado, as sincronicidades são muito grandes dentro desse grande emaranhado quântico que todos nós estamos inseridos, né. Isso, já deu pra perceber sobre o que a Rita fala. Mas então conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua formação, do que você fala dentro do livro também. Claro, eu sou mestre em educação, que é a minha formação acadêmica, que vem lá de trás, né, professora de graduação, de pós, dentro do mestrado. E aí, para a parte terapêutica, psicanalista, mestre em hipnose clínica, mestre em programação neurolinguística, reiki, cristais, cromoterapia, aromaterapia. Aí eu fui me especializando, Rafa. E por que que eu fiz dessa forma? Porque eu entendo que quando eu cuido de alguém, quando eu olho para alguém, eu preciso olhar corpo, alma, mente, espírito e emoções. E é muito incrível, viu, Rafa? Porque quando eu escrevi no Olho do Furacão, o Olho do Furacão fala da minha história de vida, das 5 quase mortes, porque é sobre isso que esse livro trata, mas esse livro trata de superação e como a hipnose e a PNL fizeram diferença na minha vida. Mas sabe o que é mais incrível, Rafa? Que quando a gente mexeu com esse livro, eu jamais imaginei que esse livro ia se tornar um livro curativo. As pessoas leem o livro e dizem que se curam das suas dores, dos seus traumas, das suas crenças limitantes, porque elas, a partir da minha história, elas se enxergam e se reconectam com a forma como foi a saída do meu furacão dentro daquela situação. E muitas pessoas então usam a mesma metodologia. E aí é incrível, porque aí eu fui me especializando, hoje especialista em hipnose ericksoniana, e a hipnose ericksoniana, a cura vem através de histórias. Então é incrível. Então nada realmente é por acaso. E, assim, tenho projetos já para o segundo livro, Que ótimo. tá, que Gosto assim. é, muitas coisas acontecendo, uma vibe muito diferente, mas só espiritual, energética, das energias, da magia que envolve o mundo. Acho que esse vai ser o nosso segundo livro. Muito Apesar de que bom. você sabe que também já tem história pro Olho no Furacão 2, se fosse Sim. o caso. Então, tem muita história aí pra contar. E é muito bacana esses reencontros também, como você disse. Eu fui lá no seu lançamento há 6 anos. Muitas vezes, quando eu encontro com o autor, eu
tem a materialização, né, do livro, a associação do livro com a pessoa. No seu caso, a gente se reencontrou ano passado e olha quanta coisa aconteceu nesse seu Muita. processo, quantos cursos você já ministrou, quantas coisas aconteceram do seu lado daqui também, né, quantos livros a editora trouxe, e esse reencontro também é muito significativo. As conexões, como você chegou até mim, por conta do Lucas Do Naves, Lucas e o Naves. Marcelo Bonanza, que é o organizador da coautoria, ele também veio através do Lucas. Aham, Então, assim, de uma forma ou de outra, todas as nossas histórias estão conectadas. E por isso que eu acredito que a cura pode vir através das histórias. com certeza. Porque se uma pessoa é capaz de fazer algo, as outras pessoas também são capazes de fazer. Com certeza. E as E esse é um histórias pressuposto inspiram. da programação neurolinguística, inclusive que a gente traz dentro do livro. Sim. Então é muito profundo mesmo. É muito interessante, porque hoje eu olho para o meu livro e é tão diferente olhar para a minha história hoje, Rafa. Sim, como um espectador É, é diferente. é. Então é muito interessante. Então, sendo assim, eu consigo entender a questão de como isso reverbera na vida das pessoas e como que as pessoas conseguem encontrar saída para os furacões que elas vivem. Sim, porque todo mundo vive grandes furacões e pequenos furacões ali também no dia a dia. Então saber Isso. administrar é muito importante. Conta pra gente um pouquinho sobre como você gerenciou esses principais furacões. Claro que tem um livro inteiro para contar sobre isso, então eu sei que essa resposta é muito ampla, mas conta as coisas principais, porque eu tenho certeza que quem está assistindo ficou um pouco curioso para saber, meu Deus, como ela sobreviveu 5 vezes e qual dica você dá em relação a isso. Olha, fé, perdão e gratidão. Essa talvez seja a forma mais resumida que eu possa dizer de como eu superei os furacões. Porque você se encontrar de cara com a morte é algo que muda toda a sua perspectiva de mundo, de vida, porque é um fio para simplesmente você estar do outro lado, seja ele qual Qual lado foi? for, mas é um fio, literalmente um fio. E uma das experiências de EQM que eu tive foi bem isso, a questão do fio conectado, do fio da vida, do cordão de prata que a gente estuda dentro dos corpos sutis. Então, é um fio, literalmente, tá? E compreender que a gratidão sempre, sempre cabe em todos os lugares, eu esteja dentro ou fora do furacão. E é através da gratidão que as coisas fluem, que as coisas são liberadas. Decididamente, a gratidão é o ponto principal. Eu precisei exercer perdão em muitos momentos da minha vida, principalmente sistemicamente falando, no que estava relacionado com a minha mãe, com o meu pai. E aí eu entendi que os pais fazem o melhor que eles podem para os filhos, com as condições emocionais que eles têm naquele momento. Então, não há culpa, há sempre feedback, Uhum. e são todos pressupostos da PNL que a gente vai aplicando no dia a dia. Porque, eu tenho um trauma por causa da minha mãe. De fato, as mães, na melhor das intenções, deixam marcas nos filhos. E os filhos precisam sim se tratar, mas se tratar de uma forma completa, aonde ele entende, dentro desse processo terapêutico, que aquela mãe ou aquele pai fez o melhor que podia com a condição que tinha naquele momento, por mais desastroso que tudo tenha sido. Então, né, resumindo e explicando, eu acho que isso. Agora, sabe uma coisa muito interessante, Rafa? E a gente estava conversando sobre isso outro dia. Eu até expliquei na live que a gente fez que o olho do furacão, estar no o olho do furacão é o único lugar onde não está acontecendo nada.
há uma calmaria completa no olho do furacão. O furacão é um fenômeno meteorológico e tá aí, tem explicação científica para tudo, certo? Mas no olho do furacão, que é no meio, quando um furacão ele se forma, se tivesse como a gente passar por ele e entrar lá dentro, é o único lugar aonde não está acontecendo nada. Então, o olho do furacão é o lugar da comodidade, da acomodação. É o lugar aonde, mesmo que tem todo um caos ao meu redor, e muitas vezes por comodidade ou por autossabotagem, eu prefiro não ver isso. Então, eu me mantenho no olho do furacão, porque lá está tudo muito calmo. Mas 1 milímetro que eu me desvie para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, eu sou jogada em meio a toda aquela ventania. E aí as escalas dos furacões vêm em matéria de velocidade, cada um, da escala 1 à escala 5, e eu sou jogada para todos os lados. E quando o furacão passa, eu tenho o caos estabelecido. Você olha e tá tudo destruído. Sim. E aí eu costumo dizer para as minhas pacientes: não significa que você não vai ter mais furacões. Haverão furacões de escala 1 a 5, inclusive. Porém, passado uma vez por todo um processo terapêutico, que é o que eu faço hoje, é mais fácil Sim. sair deste furacão. Porque A a gente vai ter consciência. desafios, Uhum. entende? Interessante que você leu o meu pensamento, porque eu ia perguntar exatamente isso. Por que no olho do furacão? Então já temos aí a resposta. E eu falei algo que eu considerei também interessante em um encontro de autores, que foi a questão de nós não nos acostumarmos. Uhum, Exatamente esse ponto. Porque se você se acostuma, seja com bom ou seja com ruim, é ruim. Porque exato. se você se acostumar com uma coisa ruim, estar ali acomodado, ah, Na não é zona bom, de na zona de conforto. conforto, não é bom, mas está suficiente, você sempre vai ter o inferior do que você poderia viver. Perfeito. Por outro lado, se você se acomoda no que é bom, então você só tem aquilo tudo de melhor, tudo que está maravilhoso, você para de exercer a gratidão. Uhum, Então é muito importante você nunca se acostumar, sempre perceber, olha, nesse momento eu estou vivendo uma coisa que eu sonhei. Então sim, ser grato por isso que você sonhou, para que você receba cada vez mais coisas maiores e nunca se perfeito. acomodar, nem no bom e nem no ruim. Não ficar aí sentado Exato, bem no exato. olho do Bem no furacão olho do furacão e tudo. acontecendo. E muitas vezes essa comodidade, essa zona de conforto que o olho do furacão gera, está alicerçada no medo. Porque a pessoa tá ali, ela sabe que tem saída, ela quer a saída, mas ela não se acha capaz, Sim, justamente porque ela tem medo, ela tem pavor, ela tem fobia, e é aí que a gente encontra os traumas, né. E exatamente. aí a gente vai tratando os traumas. Muito interessante, Rafa, porque depois de tudo que a gente, fez com a Perencine dentro desse livro, a quantidade de significância que chegou para esse livro vai muito além da minha história. E é sobre isso, é sobre ir muito além da minha história, porque, eu sou só a ferramenta, ou seja, a mensagem não é minha, a mensagem é do todo, é com tudo que eu me conecto. Eu sou só uma ferramenta de fato. Então é muito interessante, e eu sempre quis te contar isso, Que legal. sabia? A da Estamos impor aqui da im oficialmente. então, da importância que essas palavras tomaram. Elas são muito mais do que a minha história hoje. Exatamente. Eu tenho um autor que fala muito uma frase, não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Eu Uhum. acredito que todas as pessoas que vêm na Terra, elas vêm com essa mensagem. E muitas pessoas passam a vida procurando um propósito, procurando um objetivo, procurando respostas que estão ali na mensagem que já veio gravada com elas, na própria história. Com E quando certeza. você dá um passo de coragem, que publicar um livro é um passo de coragem,
Aí, muitas vezes, chega nesse momento que você chegou, de perceber o quanto é forte e poderosa aquela sua mensagem, que às vezes você ia guardar aí pra você, aquela Uhum. mensagem, sendo que ela pode sim transformar outras vidas. E não é porque a sua história é maravilhosa, incrível, diferente de todas, é porque a sua história tem uma coisa que é parecida com a história da outra pessoa. As pessoas se Exatamente. conectam pelas características similares. Elas se Isso. conectam pela dor, elas se conectam pelo prazer, elas se conectam por uma causa. E essa Uhum. causa está aí, exatamente nas histórias, né. Por isso que eu sou apaixonada em lidar com histórias. Não, é fantástico. Olha, Rafa, e assim, eu quero inclusive parabenizá-la, porque o seu trabalho é lindo, é é fora de série. Eu não tenho palavras para expressar, sabe, a gratidão que eu tenho de ter encontrado você, da coisa ter Obrigada. tomado um formato de fato, entende? E isso é sobre você. E é muito legal isso. Então você tem a minha gratidão, saiba disso. Tem a minha gratidão, porque isso era um sonho. E você ajudou eu tirar o sonho de dentro de mim e dar forma para ele. Sim, Então é sobre você, sobre o nosso encontro, eu estou muito feliz. que bom. Fico muito feliz também, muito grata, inclusive até praticando o que nós estamos falando nesse episódio sobre a gratidão. Eu amo poder ter a oportunidade de ter o contato com essas histórias e materializar o que tem de tão especial, né, com cada autor. Então, quando cada livro chega na editora, eu sei que tem um propósito naquele livro chegar daquela forma. E muitas vezes acontece igual aconteceu com a gente se encontrou há 6 anos, e não é que a gente ficou conversando toda semana durante esses 6 anos. Muitas coisas aconteceram aí na sua vida, muitas coisas aconteceram aqui na minha vida, quanto pessoas e quanto empresas. Sim, E é sim. muito legal se reencontrar e ver: "Nossa, muita coisa mudou, Uhum. mas foi muito bacana o que a gente construiu junto tempos atrás". Então eu fico Isso. muito feliz com a sua gratidão, a editora sempre está aí de portas abertas para os seus projetos e eu sei que tem E muita agora, coisa. tudo isso que eu conheci a partir de ontem, a Legal. questão das das coautorias, o trabalho com a Ellen, né, Isso, a com Ellen a com Ellen, Bonanza. então isso, eu acho que vai nascer coisas muito boas, inclusive já tem uma das suas autoras que vai palestrar no Reprogramação Mental esse Maravilhoso. ano, e isso é muito bacana, todas as sincronicidades Sim. que a vida nos coloca. E elas acontecem por um motivo, que às vezes a gente não sabe exatamente qual, mas elas vão convergindo. Justamente quando você tem essa mensagem forte dentro de você, e eu acho que isso que é muito importante as pessoas encontrarem como você encontrou. Encontrar a mensagem, lapidar e aí de alguma forma externalizar. Mas agir também, porque muitas pessoas ficam nesse sonho, que é igual você Isso. falou, tinha o sonho de ter um livro, tinha esse objetivo, mas não sai do sonho. E aí Uhum. só o sonho fica Vi só por vi sonho é, mesmo. vira Precisa o sonho sem ação se torna frustração, né, exatamente. então precisa da ação, com certeza. Mas você disse que não sabe como chamar. Eu diria que não são encontros, eu diria que são reencontros. Sim, Em algum momento, de alguma forma, respeitando o que todo mundo acredita e cada um acredita da sua forma, eu acredito que são reencontros. Reencontros de outras vidas, reencontros de outras existências. Eu acredito nesses reencontros, sim, porque as similaridades, as circunstâncias, as sincronicidades são muito grandes. Então eu sim, fico feliz pela oportunidade do reencontro. sim. Falou magistralmente, muito bem. O tempo todo nós estamos nos reencontrando. Até falamos no episódio anterior, do anterior, sobre o reencontro com nós mesmos. Então, se a gente precisa se reencontrar na nossa própria existência, na vida aqui, imagina o quanto a gente precisa dos Exato, reencontros, né, com outras pessoas, com pessoas que nos lembram às vezes de quem nós somos e principalmente de quem nós podemos ser. sim, Às vezes tem pessoas que passam na nossa vida e a gente fala: "Nossa, essa pessoa não serviu pra nada aqui na vida, por que que aconteceu isso?". Teve um objetivo. com Às vezes é certeza. simplesmente de fazer você lembrar de alguma coisa que você tinha esquecido sobre si mesmo.
Com Então, certeza. essa sua fala foi fenomenal. Agora, já caminhando para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Pode ser sobre o livro, pode ser também sobre as suas formações, explicar um pouquinho como é que funciona para participar do Reprograme-se. Tá, vamos lá. Bom, sobre o livro, eu sugiro que as pessoas leiam, apliquem às suas vidas, porque de fato ele transforma vidas. São centenas de depoimentos já e eu agradeço por isso. O Reprogramação Mental é uma sequência de tudo isso, é um evento de 2 dias que vai acontecer dia 28 e 29 de novembro em São Paulo, no Espaço Maestro. Todas as informações vão estar no meu Instagram. E o Reprogramação Mental é um evento que permite que as pessoas que estejam nele, vivenciando esses 2 dias, com 10 palestrantes das terapias integrativas presentes, entregando suas mensagens, cada palestrante traz uma prática, uma dinâmica transformadora. Então, não há como você entrar uma pessoa no reprogramação e sair de lá sem estar transformado. As pessoas dizem que entram de um jeito e saem de outro. E o mais incrível é o que 2 dias, apenas 2 dias, podem fazer na vida das pessoas. Então, se permitam sair dos seus furacões, se permitam olhar para dentro de si mesmos, porque se permitam olhar para as suas sombras. É isso. Se permitam olhar para as suas sombras, porque conhecer suas sombras, fazer amizade com as suas sombras é o caminho, porque as nossas sombras são realmente o que nos impulsiona. Eu não levanto da cama, a pessoa não levanta da cama 6 horas da manhã pelo simples fato da alegria de levantar para ir trabalhar. Ela levanta porque ela tem uma sombra, ela tem boleto para pagar, angústia, ansiedade, uma série de coisas. Então, porque às vezes quando a gente fala de sombra, Rafa, as pessoas acham que você está falando de algo que é maligno. E Sim. não. Você precisa conhecer sua sombra. É fundamental conhecer sua sombra. Talvez, mais para frente, eu escreva um livro sobre as sombras. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela sua presença, gratidão pela parceria aí de todo esse tempo e recomendar aqui para você que leia o livro da Rita, para que você entenda um pouquinho mais sobre a importância de sair desses furacões e principalmente entender o que esse furacão que você está vivendo nesse momento da sua vida pode te ensinar. Porque enquanto você não aprende com o furacão, você não consegue sair dele. Muito obrigada pela sua assistência até agora e eu te espero no próximo episódio.